boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos acerenar as nossas mentes e vamos cantar uma canção para harmonizar exatamente o ambiente nos nossos lares. Caminho Novo, página 26. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração, não te desesperes neste mundo velho, lê o Evangelho que é consolação, lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vai vencer a morte, encontrar o norte com nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição, não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor. Então te rogamos, Senhor, a bênção para o nosso Evangelho desta noite. Te pedimos, Pai, que os nossos familiares possam estar presentes no plano espiritual, os nossos amigos, nossos guias, os nossos benfeitores, com a tua paz, a tua luz e o teu amor. Que assim seja, Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, os itens 1, 2 e 3. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e estando reunidas todas as nações diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, por quando tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, precisei de teste e hospedastes-me, estive nu e vestistes-me, estive doente e visitastes-me, estive preso e foste-me visitar. Então os justos perguntar-lhe-ão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me alojastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe perguntarão também: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou sem alojamento, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te assistimos? Mas ele lhe respondeu: Em verdade, todas as vezes que faltastes a dar assistência a um destes mais pequenos,
faltaste a dar-me a mim mesmo. Então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então o doutor da lei levantou-se e disse-lhe para o tentar: Mestre, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei, que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas este homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram e cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote que descia pelo mesmo caminho apercebeu-se e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe azeite e vinho nas feridas e as tratou, e pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários que deu ao hospedeiro e disse-lhe: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderdes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse-lhe Jesus, e faz o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume à caridade e à humildade, isto é, às 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a põe nitidamente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá sobre o juízo final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Aos homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar, para melhor apreenderem o que dizia. Tinha mesmo, de quanto à forma, não se afastar muito das ideias recebidas, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, reservada ao justo, e da infelicidade, que espera o mal. Neste juízo, ele pergunta-se se substituiu esta ou aquela formalidade, se observou mais ou menos esta ou aquela prática exterior. Não. Inquire tão somente uma coisa, a prática da caridade, e pronuncia-se dizendo: Vós que assististes aos vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo que falta com caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvesse outras que a substituíssem, ele as teria referido. Se ele coloca a caridade em primeiro lugar, é porque ela abarca implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A mensagem da semana é do livro Vinha de Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o benfeitor Emmanuel. Indicação de Pedro: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro, é a primeira epístola de Pedro, capítulo 3,
O versículo é o 11º. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros da nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada dos nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que conduzem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacera-se-nos o ideal, ofira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência da nossa fé. O dito popular, ou pelo menos é um conhecimento empírico, que nós ouvimos há muitas dezenas de anos, para não dizer há centenas de anos, temos conhecimento dela, é que, de facto, quando nós nos confrontarmos com a nossa consciência, nós vamos, de facto, não só analisar o que fizemos de mal, os erros que teremos cometido, mas também o bem que podíamos ter feito e não fizemos. A expressão destas duas leituras de hoje, a propósito da caridade, e notadamente a propósito da parábola do bom samaritano, abriu espaço particularmente do Evangelho, a uma nova compreensão das coisas. Nessa época, e ainda hoje consideremos, o povo judeu sentia-se o povo escolhido. Algumas análises um pouco superficiais esquecem de que, de facto, a questão do povo escolhido está muito mal contada. Porque o povo judeu foi escolhido apenas para que a mensagem do Deus único, do Deus amor, do Deus justiça, pudesse ter um campo onde, semeada, pudesse frutificar. Era só isso. Não é que os judeus fossem especiais, fossem seres à parte na criação, embora hoje, e aliás o século XX foi pródigo nisso, a luta entre serem os judeus ou serem os germânicos vigorou até levar à guerra e à destruição maciça. Mas naquela época realmente havia essa noção. Nós recordamos Tiago, quando se tratou de pôr em marcha a proposta de Paulo a propósito de levar a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus aos gentios, a posição que Tiago teve, achando que a mensagem de Jesus era para os judeus e não era para os outros. Aliás, foi aquilo que vigorou em toda a cristandade, considerando que a mensagem do Cristo, que a doutrina pertencamente criada pelo Cristo, a religião criada pelo Cristo é que era a verdadeira, o Deus era o verdadeiro, todos os outros eram falsos, desconhecendo que era uma minoria da população mundial que seguia os conceitos que Jesus trazia ou retrazia à Terra. Naquela época, essa ideia subsistia, como também que os samaritanos, sendo uma casta que, quando passava por judeus, eram invectivados cuspindo para o lado, e até os judeus diziam raca, como fosse digamos assim, uma excomunhão, fosse um impropério. É claro que Jesus coloca aqui exatamente o samaritano como aquele que tinha procedido melhor para
derrubar essas fronteiras que os judeus tinham criado à época. E não nos podemos esquecer que quase todos, se não todos mesmo, os apóstolos eram judeus. E ele quis derribar essas fronteiras, esses muros que eram, de facto, estabelecidos no seio do povo da época. É claro que hoje, mais do que nunca, essas fronteiras deviam ser derrubadas, embora nós não temos aquele que ainda não foram, que realmente ainda se mantêm. Mantém-se essas fronteiras como se mantém ainda, de certa medida, as fronteiras entre aquilo que é o homem e aquilo que é a mulher. Porque não leva 100 anos em que as coisas eram de tal maneira duras e de tal maneira imperiais que a mulher era mais um objeto, continuava a ser um objeto. Desses 100 anos para cá também não tem havido grandes alterações, ou melhor, as alterações que deveriam existir entre espíritos que todos somos, exatamente porque senão têm atenção que o espírito não tem sexo, que o espírito toma o sexo que o corpo físico lhe outorga e, portanto, quem vem hoje como homem poderá ter vindo como mulher, quem vem hoje como mulher poderá ter vindo como homem. Esta complementação das experiências do espírito na Terra é fundamental e é necessária. E são todas estas novas ideias que Jesus, à época, também espalhou, embora nem todos tivessem ouvido de ouvir, que são necessárias para nos compreendermos toda a amplitude do que é a caridade, do que é a fraternidade, do que é a solidariedade. Então esta referência ao samaritano, que afinal foi o próximo daquela história, é para nós hoje fundamental. Nós temos conhecimento à época de Francisco de Assis, um episódio que foi relatado no livro Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, quando realmente numa visita a uma aldeia perto de Assis, Francisco e alguns dos seus companheiros se encontrou com o povo, falando no adro das igrejas, no adro da igreja, daquela igreja que mais tarde seria da povoação de Esperança. E quando realmente o seu magnetismo, a sua envolvência naquela gente, falava-se muito à época, dizia-se muito mal, particularmente das igrejas, mas quando ele e os seus companheiros chegaram perto da aldeia, do largo da aldeia fronteira à igreja, e encontraram o povo já depois da celebração da Santa Missa, não é? Encontraram o povo, tal como havia na época, era uma prática do feudalismo, os homens, enfim, seres especiais da criação, enfim, reunidos aqui e ali, as mulheres e os filhos encostados num canto do largo à espera que os maridos resolvessem voltar para casa. Ainda hoje nós vemos muitas vezes aí na rua os casais, o marido à frente, 2 ou 3 passos e a mulher atrás, correndo às vezes ao ritmo daquilo que os homens marcham. E esse episódio do livro é muito interessante por o seguinte, porque dá uma imagem daquilo que é verdadeiramente a caridade humana, isto é, a caridade também deve vigorar no lar, também deve vigorar nas famílias. Caridade no sentido espiritual, da sua profundidade. Quando realmente aquela envolvência magnética que o grupo trazia, que aliás é curioso, porque é uma imagem que corre na internet com Francisco rodeado de passarinhos à sua volta, é uma imagem que é relatada ali, exatamente os passarinhos mostrados às crianças, porque as crianças foram quem primeiro foi atraído para essa imagem, a descer a rua, com o grupo, com os passaritos todos à volta a chalearem. Pois bem, é nessa envolvência que se passa o episódio, que é um episódio central da história do livro, que realmente é um casal até bem colocado na sociedade. Seria, para aquela altura, talvez o derribar da fronteira do orgulho, quando, exatamente, um senhor daquela época manda que se lhe apresente, ou que se lhe vão chamar a esposa e a filha, e ele diz a toda a gente. Ele protagoniza uma cena muito emocionante, creio eu, para a altura, porque reconhece em público que não tinha tratado a mulher até então como esposa, pede desculpa diante de Francisco de Assis. E isso movimenta uma cena muito emocionante, como eu dizia, porque quando todos olharam uns para os outros, Francisco respondeu: fazei o mesmo.
e toda aquela gente se abraça, aqueles casais se abraçam, denotando realmente, depois, claro, ficam todos atrapalhados porque reconheceram que não era uma prática social da época, mas realmente manifestando essa vontade de mudança, de transformação, que faz com que o homem veja o outro homem como um seu irmão, como um seu igual, como também um filho de Deus. É nesta perspectiva de análise de que nós devemos hoje tomar a parábola do bom samaritano para nós próprios. Quantas vezes nós vemos na rua pessoas virarem a cara para o lado quando passam diante de indigentes, diante de pedintes, diante de pessoas caídas à beira da estrada? É fácil, por vezes, a gente dizer que a pessoa está alcoolizada, está encostada à parede, deveria estar recolhida numa casa de correção ou numa prisão. É fácil, mas ninguém sabe qual é o problema que cada um vive, qual é o problema, qual é o drama que está por trás de determinadas imagens que a gente vê na rua. Então é tempo da gente não passar ao lado, como o sacerdote e o levita passaram, lembrando que, de facto, aquele homem considerado que era raca em Israel, o samaritano, foi quem se aproximou e quem se condoeu, porque temos assim, não, também era samaritano o caído, o assaltado. Não, o assaltado era judeu. E o samaritano podia passar ao lado e dizer, não tem nada a ver com isso, porque até sou maltratado. Foi ele quem tratou, de facto, de cuidar do acidentado, o recolher e o ajudar. É nessa mensagem que Jesus transmite e que foi mal entendida, e hoje ainda continua a ser mal entendida, porque nós vemos muitas seitas religiosas, particularmente no campo do cristianismo, só fazem o atendimento, fazem a ajuda, só fazem o auxílio, o consolo dos seus, aqueles que pertencem à sua confraria. Quando são de outras confrarias, também já não têm nada a ver com eles e passam a hora. É esta imagem de reflexão que nós podemos ter, começando no nosso lar, começando por orientar as crianças nesse sentido, o sentido da fraternidade completa. Só uma questão. Aqui no Evangelho fala na necessidade que Jesus tinha de falar alegoricamente e conforme os conhecimentos e aquilo que era ensinado à época. Mas nós vimos aqui algumas passagens, não sei se foi isto mesmo que Jesus disse ou não, mas é o que está escrito. Portanto, quando Jesus fala que aqueles que não fizeram, que não praticaram o bem, que aqueles que não fizeram aos mais pequeninos, que irão para o fogo eterno, não será, portanto, os conceitos que se têm, que têm vindo ao longo dos anos do inferno eterno, muito por causa destas interpretações. Há muita coisa que dos textos não corresponde originariamente àquilo que Jesus falou. Foi alterado porque nós sabemos que quando se fazem traduções dos livros, quando se não conhece bem a língua, e a língua só pode ser conhecida vivendo, ou vivendo no seio do povo que a utiliza, pode ser transferida para o papel de uma maneira que está de acordo com a interpretação e não propriamente com aquilo que Jesus falou. Nós não podemos esquecer que os textos do Evangelho foram passados ao papel fundamentalmente, por dois participantes diretos no historial, que foram Mateus e João. Mas todos esses textos foram também, de alguma maneira, decalcados nas anotações que Mateus fazia. As anotações de Levi são exatamente as anotações de Mateus Levi, ou de Levi Mateus, porque ele era uma pessoa considerada como culto, como uma pessoa intelectualizada, e além de tudo mais, talvez como mais modernamente se refere, tinha conhecimentos de estenografia fantásticos, isto é, ele era capaz de, com palavras, com contração de palavras, ele escrever rapidamente ao ritmo que Jesus falava, porque fazia apenas pequenos sinais que depois desenvolvia. E João também se baseou um pouco naquilo que conhecia e das anotações que Levi fazia. Marcos e Lucas foram, de facto, depois, enfim, evangelistas que Lucas pesquisou, Lucas falou com o povo, Lucas ouviu as histórias, mas as histórias contadas 1 ano, 5 anos, 30 anos depois, têm alguns acrescentos que realmente podem indiciar alterações. Os Espíritos dizem
que todas as histórias que se relacionam com o Evangelho são meramente opiniões dos espíritos que as transmitem, porque Jesus não escreveu nada. Para além do mais, a escrita, a grafia, é muito mais tarde, quer dizer, quando aparece com Gutenberg, é muito mais tarde que aparece essa facilidade. Na altura eram copiados os textos, uns pelos outros. No século I, no século II, melhor dizendo, apareciam 44 evangelhos. Cada evangelho, que era calcado no original, particularmente no de Mateus Levi, cada evangelho ia levando a interpretação daqueles que o copiavam, que às vezes, para desenvolver uma ideia de uma frase, enfim, a ampliavam. Hoje mesmo, por exemplo, nas traduções do Evangelho, segundo o Espiritismo, do francês original, nós vamos encontrar nos vários tradutores, vamos encontrar algumas diferenças significativas. Por exemplo, há um que apanha o sentido da frase em francês e a desenvolve e põe em 10 palavras, põe 14 ou 15. Há outro que em 10 palavras põe 8 ou 7, porque apanha o conteúdo e apanha o sentido da frase de outra maneira e transmite-a para o papel, às vezes com algumas alterações. Portanto, não é de estranhar que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tenham sido feitas algumas adaptações por interesses que aconteceram, não é? A partir do momento que a Igreja se organizou como poder político, e vamos ver isso a partir do século IV, depois de Constantino, a Igreja organiza-se com interesse político, começa a haver alterações significativas nos textos. Acreditamos que a reposição, através do Evangelho segundo o Espiritismo, de algumas linhas base verdadeiras, não justifica outra interpretação sobre aquilo que os Espíritos dizem. Não foi Jesus quem desenvolveu todos estes textos, foram aqueles que o ouviram, que depois passaram ao papel, naturalmente com acrescentos, com alterações. Porque, volto a dizer, as anotações de Levi estavam completas, provavelmente não estariam. Mateus terá falhado aqui ou ali, terá esquecido uma palavra ou outra, terá acrescentado a outra com uma ideia. Mas temos que ter a noção que não é o texto que Jesus falou. Hoje poderia dizer-se que seria, porque se era gravava e depois era passada a gravação para o papel. Naquela época não havia essa gravação, havia mais uma intuição de alguns espíritos que provavelmente teriam estado presentes e que depois aqueles que escreviam iam intuindo, no bom sentido, para aparecer nos textos que aparecem hoje. É claro que na época Jesus foi claro nisso. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E há pessoas que ouvem, veem e não entendem. Quer dizer, essas referências espelham realmente que só alguns grupos mais intelectualizados entenderiam. Os apóstolos seguiram exatamente aquilo que Jesus ensinou. Não seguiram exatamente, eles não eram todos a mesma opinião. Tiago, por exemplo, como estávamos a dizer, continuava a afirmar que aquilo era para os judeus. Só depois Paulo é que achou que não, era para todos, que também era para os gentios. Portanto, é natural que não sejam exatamente, que haja aspectos que não são exatamente aquilo que o Cristo disse, mas também não agravam muito, ou não alteram muito aquilo que é o sentido profundo do ensinamento de Jesus. Então vamos agora, pronto. Naquela época orava-se. Agora nós já temos a capacidade para entender que a oração é o pensamento em movimento, e nós vamos fazer isso. Vamos, pelo pensamento, irradiando para todos aqueles que sofrem, aproveitando esse conhecimento hoje muito importante, que é o reforço que nós podemos fazer com os nossos pensamentos positivos, a energia que os grupos de ajuda, de auxílio, que os mensageiros de Jesus levam, caldeando com a nossa energia física. Então nós vamos agora fazer esta irradiação pelas famílias, pelos lares que necessitam de auxílio. Senhor Jesus, te agradecemos mais esta oportunidade de aprendizado e disponibilizamos as nossas vibrações para que as possas multiplicar e que os teus mensageiros as possam levar a todos aqueles que neste momento possam necessitar. Pedimos-te, Senhor, por todas as famílias, em especial
pelas famílias sem desavença, por todas as crianças que se encontram ao abandono, sem uma orientação, sem carinho, sem amor. Que elas possam encontrar, seja de que forma for, um apoio e que possam crescer na tua direção. Seja connosco, Senhor Jesus. Abençoa a nossa noite, abençoa os nossos lares e todos os lares. Que assim seja. A página 32. Cruzando a Galileia, Em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E terminamos aqui
Muita paz, que Deus os abençoe os vossos lares. Até à semana, se Deus quiser.